Muito bem, boa tarde. Todo mundo chegando. Tivemos um leve atraso de alguns minutos, mas a gente já começa. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro Unlocked dessa série nova de Unlockeds que estão relacionados à ESPM Pan-Americana, trazendo um olhar de arte, de design, de criatividade para dentro do universo de negócios, de contemporaneidade e envelopando de uma maneira muito bacana esse diálogo que a gente vai ter aqui agora no horário de almoço de vocês. Bom, eu sou o Henrique Rien, sou professor aqui da ESPM Pan-Americana, coordenador do curso de Artes Plásticas e de Moda, de formação livre. E hoje eu trouxe um diálogo muito legal para que a gente fale sobre o valor, desejo e repertório, o que a arte nos ensina sobre o comportamento do consumidor de luxo. E, e aqui a gente está. Antes da gente começar, eu acho que é importante que a gente entenda alguns conceitos sobre essa conexão de conceitos em geral. O primeiro deles é o fenômeno da extrapolação da arte na sociedade. Então, antes de entender, e obviamente que a gente vai aprofundar esses conceitos artísticos do universo do movimento vanguardista, modernista, e a gente está falando de 1910, esses conceitos mais malucos da arte, como eles influenciam, e vai ficar muito claro isso, o comportamento do consumidor de luxo, não só do consumidor, mas das marcas que atuam nesse mercado, a gente precisa entender, antes de tudo, a influência da arte e da cultura no parâmetro de hábito social. E para isso, eu quero trazer um pensador chamado Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês. Ele escreveu um livro chamado A Distinção, a crítica social do julgamento. Dentro desse livro tem dois, obviamente tem alguns pilares mais profundos, mas dois muito importantes que vão embasar e afirmar essa lógica que a gente vai entender aqui hoje. O primeiro deles é, de fato, o ativo cultural, que a gente está falando então de capital cultural. O capital cultural que o Bourdieu traz, ele é definido pela quantidade de conhecimento, competências e leitura que eu consigo ter de um contexto cultural para que eu consiga consumir algo. E isso pode ser lido como consumir de assistir um filme, uma música, ou até mesmo comprar um produto. O capital cultural, então, ele vai ser um elemento de qualidade importante para nichos sociais para que eu consiga comunicar a outros nichos aquilo que eu tenho de parâmetro cultural e intelectual. Ou seja, se eu compro uma bolsa, e aí trazendo para o nosso universo aqui, uma bolsa da Bottega Veneta, que não vai ter logo nenhum, outras pessoas que têm capital cultural suficiente para entender que aquela bolsa, pela forma que é composta aquele objeto, é da marca em questão, vai estar entendendo a minha comunicação para ela. Isso faz com que eu tenha uma identidade com ela. O segundo pilar do Pierre Bourdieu, da ideia do comportamento social através da influência da arte e da cultura, é o que ele chama de hábitos, que é definido por desejo, interesses, vontades que vão definir então o que a gente também de fato entende como hábito. E aí trazendo para a nossa lógica aqui o hábito do consumidor. Então, a percepção que vai ser ditada, obviamente, pelo capital cultural, aquilo que eu quero, que eu tenho como interesse, aquilo que de fato eu vou me conectar no universo e socialmente, vai fazer com que eu tenha uma distinção de hábitos, e não à toa o livro se chama Distinção, porque é isso que faz eu me distinguir de um grupo A e me conectar com o grupo B, provavelmente. Então a lógica essencial é essa. Então, por mais que a arte ela esteja ali talvez num background social e não nesse ponto de vista nosso aqui sendo consumida diretamente, ela vai ser a influência direta para a forma que a sociedade entende o que é belo, o que é agradável, o que é bonito, o que é bacana, o que é sublime e por aí vai. Dessa forma, então, eu vou conseguir entender que os hábitos eles são pautados diretamente pela forma que eu entendo e o meu capital cultural vai se definir. Então, se eu gosto de uma bolsa em específico, eu vou me comunicar e gerar identificação, identidade mesmo, posicionamento, pertencimento com aquele grupo que também entende aquilo. Dito isso, a gente vai então agora para uma lógica de se contextualizar no universo dos movimentos vanguardistas do modernismo artístico, e aí, de novo, a gente está falando sobre movimentos de 1910, mais ou menos,
ou seja, são movimentos bem antigos, de um século atrás, mas que influenciam diretamente a lógica de como a gente entende o mercado de luxo hoje. Bom, então a gente vai entender a lógica central da mudança de eixo daquilo que tem valor no universo artístico. Na arte clássica, o que se tinha valor era, obviamente, o valor estético, técnico de proficiência mesmo daquele artista, ou seja, o Estado, a monarquia e a realeza ia atrás nas academias de arte dos artistas que pintavam melhor, esculpiam melhor, ou seja, a técnica era um validador daquilo que é bom, validador daquilo que é interessante. Quando o movimento modernista chega, e ele chega com o expressionismo alemão, com o fauvismo francês, nesse momento aí, entre 1907 a 10, a 15, não é uma ordem tão cronológica, tá? Ele chega para quebrar. Todo movimento modernista chega para quebrar, para gerar uma ruptura de pensamento crítico sobre aquilo que era proposto. Então ele chega com uma lógica diferente. Quando isso acontece, a gente começa a entender que o belo naquele momento, então, que era um sinônimo de simetria, de excesso de técnica, de beleza, uma mímese da realidade, uma cópia dessa realidade, e era, tinha valor agregado justamente por isso, ele vai ser destruído pela premissa do modernismo, que começa a questionar, então, ao invés de como replicar o mundo, como copiar o mundo, que nesse momento já tem câmera fotográfica, eu não preciso mais entender dessa maneira, ele começa a questionar o que constitui a essência da forma, o que é de fato a forma, o que é de fato representar artisticamente um objeto. E dá para imaginar então, e é por isso que a gente aborda isso logo agora no início, porque de fato é nesse momento em que a arte começa a ter uma camada de narrativa, uma camada de storytelling. Ou seja, a arte começa a ter um propósito de existir para além de copiar a realidade. Eu não preciso mais, então, de uma arte que vai ser tecnicamente perfeita, um figurativo, um realismo absurdo, porque eu posso apenas representar uma maçã através da ótica do amor ou da saudade, ou do que quer que seja. Então, os conceitos eles vão vir incumbidos da arte ali, eles vão estar envelopando essa arte. É o primeiro momento em que ideias estão por trás do objeto artístico. Até então era só uma cópia da realidade. Então essa mudança intelectual, ela vai educar ao longo do tempo. É claro que o primeiro momento que alguém fez isso, algum artista fez isso lá atrás, ele não foi tão bem aceito assim. Toda mudança de capital cultural vai gerar uma resistência social. Então, obviamente, não era tão bem aceito, mas ao longo do tempo isso vai sendo entendido como um valor de pensamento crítico, um valor filosófico que vai sendo amplamente aceito ali pela bolha e depois pelo mundo. Então, o critério de bom gosto nesse momento, e aí voltando, só contextualizando, a gente está em 1910 ali, modernismo, ele é o critério que vai ser transferido para o campo do repertório. E aí a gente vai para a lógica natural da desmaterialização da própria obra de arte. Aqui eu trago um case legal, que em 1915 um artista chamado Malevich, ele apresenta uma obra chamada Quadrado Negro sobre Fundo Branco, que é essa primeira que a gente vê aqui embaixo, que é de fato um quadrado negro sobre o fundo branco, não tem nada além disso. A ideia é que a própria obra não se tratava apenas de uma pintura geométrica simples, mas ela era parte do manifesto do suprematismo, que era um movimento daquele momento. Então, a supremacia do sentimento puro, a arte criativa, despida de qualquer representação do mundo real, uma busca de traduzir apenas o que se sente, não aquilo que se vê. Então, é um momento do vazio, daquilo que quase como uma liberdade criativa, um primeiro momento de liberdade criativa para se falar de algo que até então, entre aspas, não existia. E aí, obviamente, a gente vai ter outros movimentos importantes, como a Bauhaus na Alemanha, o movimento de Stil na Holanda, que vão trazer essa redução estética, metafísica, e essa lógica de tirar os adornos e trabalhar apenas na essência do conceito do objeto. E a gente vai ver peças como do Breuer e Van der Rohe, que são as peças de mobiliário da Bauhaus, e Pierre Mondrian também, com as suas linhas ortogonais, a simplificação da forma, né, o caminho lógico de pegar um objeto e ir desconstruindo e simplificando até que ele se torne geometria. Então, esse momento é um momento importantíssimo para que a sociedade comece a consumir uma forma diferente de pensar, entendendo a premissa do capital cultural de que eu preciso agora ter talvez um ativo para além da estética. Caso contrário, como essa premissa já tinha sido abordada,
talvez um objeto de pintura apenas pela pintura talvez não fosse mais tão valorizado. E é o que aconteceu lá com Paul Cézanne, que era um artista, um ótimo artista, mas que foi perdendo um pouco de força nesse final. E aí, como que a gente traz para a lógica da influência no mercado de luxo? Que eu acho que é, né? Tô falando de história da arte, como que a gente faz para entender, então, essa lógica desse conceito artístico para o mercado de luxo? Eu estou vendo aqui alguns comentários, só fazendo um breve parênteses. Comentário do Fred, sou designer gráfico e tal, enfim. A galera tá falando aqui. Eu queria ver, se tiverem dúvidas ou qualquer soma de conhecimento, tragam aqui para o chat, a gente vai conversando junto, tá? Bom, então como que a gente faz para entender esse conceito do que agora a arte ela tem um propósito de existir para além da cópia da realidade e transicionando para a psicologia do consumidor? Bom, vamos entender então que a sociedade vai absorver essa estética, essa nova estética que é proposta pelos modernistas, e a psicologia do desejo é reconfigurada. Então, o que eu entendo como capital cultural agora, né, o que eu tenho de capital cultural e intelectual vai fazer com que eu tenha desejos, vontades e busque objetos diferentes, isso vai me gerar novos hábitos e é um ciclo que vai permeando os consumos sociais. E aí dá para trazer uma lógica legal do Theodor Adorno, um filósofo, que ele pontua que a ornamentação excessiva serve para mascarar a falta da qualidade estrutural. Essa fala dele é de uma fala de 1965, que era parte de um congresso, de uma conferência, ele fala isso, e isso acaba virando um ensaio político depois, e isso vai definir muito o padrão de como as marcas e os artistas vão se comportar a partir de então. Então, a lógica social do consumo é que o consumidor de luxo, nesse momento, ele vai começar a entender que o logotipo muito gigante, o brilho dourado e todo o ornamento desnecessário, como o Theodor traz, não são mais sinais literais de riqueza, como eram na arte clássica, mas como um ruído mais vulgar, mais explícito. Então, o status ele vai ser invertido. A lógica é que agora eu quero manifestar o meu poder de compra e o meu capital intelectual e cultural através de objetos que comuniquem pela história e não pelo próprio objeto. E isso é muito legal, porque é nesse momento que a gente começa a entender o vazio do espaço, a simplificação da forma, o tecido mais leve, mais simples, sem tanta ornamentação. E isso vai ditando um pouco a lógica do consumo, o que a gente hoje, até de maneira clichê, chama de quiet luxury, mas segue até então, em 2026, essa mesma lógica. Bom, seguindo o caminho estrutural, a gente vai ver a lógica do minimalismo e a arquitetura do desejo. Então, se a gente vê, Lucas perguntou, a mudança foi acompanhando o modelo de consumo? Com certeza. E vice-versa, tá, Lucas? Eu acho que tem um caminho muito importante, como eu disse lá no início, é legal que a gente observe esse diálogo como uma lógica da arte e da cultura influenciarem diretamente a sociedade, justamente porque define um pouco o que é belo, o que é sublime, o que é bom, através das suas próprias produções, e isso vai definindo o desejo, a vontade da sociedade como um todo, e obviamente vai gerando hábitos diferentes. E os hábitos diferentes reforçam. Então, os hábitos eles vão reforçando aquilo que é belo, socialmente aceito, ou que é parte de um grupo de nicho de luxo, por exemplo. Então, é uma troca. O universo artístico e cultural produz o ativo para que gere um desejo e gera um consumo. Esse consumo valida o que pode ser e deve continuar sendo produzido. Então, é uma grande troca. Um exemplo importante aqui é a Jill Sander. Jill Sander é uma estilista chamada de Queen of Less, a rainha do menos, né? É uma tradução literal. Ela desenhava peças baseadas puramente no corte, no tecido, na qualidade da fibra têxtil, na tecnologia têxtil, algo extremamente minimalista, sem logotipo nenhum, sem botão, sem aviamento, sem absolutamente nada. Porque a lógica era de fato trabalhar o storytelling por trás da própria peça. A peça ser o mais simples possível, mais minimalista possível,
para que ela fosse um ativo de história para além do próprio objeto, que é um conceito que em 1910 foi implementado e muito mal aceito e foi sendo aceito ao longo do tempo. E aí a gente vê aqui, por exemplo, a gente está falando de 1960, 50, isso é muito bem visto. Outra lógica que vai para além da peça, que vai extrapolar para o próprio ambiente, é as marcas indo atrás de arquitetos, como o John Paulson, que criou a flagship da Calvin Klein em Nova York. E ele cria essa flagship que era para ser apenas uma flagship breve e acaba virando icônica, que é a segunda imagem que a gente vê aqui embaixo no slide, é, com elementos, e dá para ver claramente que tem muito mais um tom do minimalismo e da experiência do espaço vazio, sem arara lotada de roupa, sem as peças, sem nenhuma promoção, sem balcão tradicional de venda. Era uma experiência quase que imaculada sacralizada pela arte para trazer de fato essa lógica do objeto artístico, ter um conceito do objeto que está sendo visto ali, disposto ali, tem um storytelling, uma narrativa por trás. Então, o produto nesse momento ele vai funcionar quase como o quadrado negro sobre o fundo branco do Malevich. Ele vai ser a essência da história apenas pela história. E o objeto artístico ali ele é só um veículo para que chegue no público certo, no consumidor correto, que vai ter o ativo cultural para ler, se interessar, ter desejo e consumir. Bom, e aí, ok, né? Então, dito isso, a gente entende que tem uma influência direta, principalmente no storytelling por trás do produto, mas como que esse produto ele consegue ser incumbido de um storytelling e ter valor agregado partindo do zero, talvez, partindo do início? Porque depois de um momento, a gente está analisando marcas de grandes nomes, talvez possa soar que isso é muito simples, ou enfim. Mas como que eu faço com que um objeto consiga carregar esse valor agregado de conceito do zero? Para isso acontecer, a gente precisa entender ali uma obra icônica que vocês já devem ter visto, chamada A Fonte, do Duchamp, que nada mais é que um mictório. E aí, óbvio que talvez hoje isso seja até um pouco banal, né, por conta da arte contemporânea ter uma liberdade muito maior, mas a gente está falando de uma obra de 1917, que foi muito mal aceita, que foi criou até, ele foi expulso da exposição que estava, teve toda uma lógica ali, mas a grande ideia dessa obra, que é a obra que vai abrir espaço para um conceito que o Duchamp, inclusive, chama de ready-made, que é o que já está pronto, é que eu consigo pegar objetos já manufaturados, e obviamente que essa prática é uma prática extrema para provar que a teoria dele estava correta, e trazer esse objeto já pronto para um contexto artístico, criar uma história para ele, ou seja, não preciso produzir nada. O que tem o ativo importante desse objeto é o ativo intelectual de quem está por trás dessa própria criação, para que eu consiga levar esse objeto para um patamar de arte, um patamar de luxo, de alguma maneira. Então, a tese do Duchamp ela é muito clara: o objeto ele não é artístico por si só. Ele se torna arte porque foi removido do seu fluxo utilitário, ele sai do seu contexto original, vai para um contexto de um espaço institucional, que aí aqui a gente pode, obviamente, a gente está falando de um museu, de uma galeria, de um salão de arte, mas a gente pode entender também como uma loja de uma grife de luxo. Assim, inclusive, a disposição dentro da loja, das bolsas, por exemplo, elas são sacramentadas como obra de arte, elas têm seus próprios nichos, sua própria iluminação, justamente para valorizar a lógica do objeto ter um storytelling por trás e ter um valor agregado para além do próprio objeto, né, para além do material. E aí isso agora é tido como arte. Então o valor é gerado pelo enquadramento intelectual. É aquilo que eu digo que é, agora acaba se tornando da forma que é. E aí, obviamente, não tem como fazer o link, por exemplo, com a Trash Bag da Balenciaga, que foi lançada em 2022 e teve um relançamento recente, e que gera muito burburinho, e talvez a marca, inclusive, por ter um posicionamento mais crítico, faça. Mas isso aqui é um exemplo muito e diretamente ligado aos conceitos do Ready-Made de 1917. Eu pego um objeto de senso comum, tiro ele do seu contexto utilitário, do seu contexto original, e levo para um outro contexto e cobro US$ 1.790 para um nicho que tem capital intelectual para entender essa ironia, talvez nesse caso,
mas ela pode estar, ela não precisa naturalmente ser uma crítica, ela pode estar ali numa bolsa que é feita com tecido que eu preciso de capital cultural suficiente para entender e quando eu uso eu me comunico com esse público. Então, o mecanismo do Champiano, ele vai ser essa matriz que vai reger esse mercado de luxo contemporâneo. E aí a gente entende que o consumidor, ele vai ser movido por aquilo que é produzido pelo mercado, como o filósofo Walter Benjamin chamou de aura. A singularidade e autenticidade quase mística que o objeto carrega por pertencer a uma determinada instituição. Essa sacola é apenas uma sacola que eu tenho na minha casa e a gente vê no mercado, mas numa loja da Balenciaga ela tem uma aura, que é o que o Walter Benjamin define, que vai fazer com que esse objeto agora assuma uma nova posição social e que seja fator para gerar desejo, vontade e, obviamente, consumo. O Lucas perguntou, complementando a pergunta do Lucas, o consumo mudou pela arte. É isso, eu acho que na minha fala ali, talvez eu tentei trazer essa lógica. A arte ela vai determinar caminhos, assim como a gente vê o Duchamp com o mictório, né, a fonte, que vai determinar um pouco a lógica do que a sociedade entende como belo, como sublime, como intelectual, enfim. Isso determina então desejo, vontade, eu adquiro capital cultural para entender que isso é interessante, gera um hábito e eu consumo. O consumo, então, lá na ponta final, ele vai validar, e aqui a gente está falando de consumo de luxo, ele vai validar que aquelas ideias iniciais, partindo dessas referências originais, e no nosso caso aqui são as referências artísticas, elas vai validar que elas estão corretas. E aí é uma troca. Se eu valido aqui, esses objetos continuam sendo produzidos e continuam alimentando vontades, desejos do consumidor final, do consumidor de luxo. Bom, então encerrando aqui essa lógica, entendendo o mictório do Duchamp como um objeto que vai ser um objeto de ruptura e vai transgredir a forma em que o mercado entende arte, uma bolsa da Balenciaga, que é uma sacola plástica, tudo bem que ela é feita com outro material, enfim, mas ela tem essa mesma estética, ela também é um objeto que vai criar uma ruptura daquilo que eu entendo como um objeto de luxo. Mas ele é um objeto de luxo, justamente por conta dessa aura. E aí, a gente vai. É interessante entender que, para além do próprio objeto, se a gente está falando de experiência, se a gente está falando do consumidor de luxo, a gente está, de alguma forma, falando da imersão nesse ecossistema. Lucas pergunta: mercado de luxo é um grupo seleto quando se traz uma peça como a Balenciaga? Acredito que seria mais voltado ao protesto. Eu acho que tem formas e formas de ver. Balenciaga é uma marca muito nichada, que está nas maiores desfiles, passarelas do mundo e tem um público muito seleto. E a lógica do consumo de luxo, eu acho que é interessante que a gente entenda a lógica do consumo de luxo para além das marcas que expressam luxo. São marcas que se definem como marcas nichadas, marcas que geram posicionamento, identidade. É claro que se a gente estiver falando de uma Louis Vuitton, o posicionamento é completamente. Posicionamento, eu digo, social, de identidade, político, de nicho, de grupo, é completamente diferente do da Balenciaga. Mas, de fato, a gente está falando de duas marcas de alto padrão, com um ticket médio muito alto e que definem, sim, nichos e grupos e comportamentos desses grupos. Então, quando eu uso uma bolsa da Louis Vuitton, eu estou me comunicando com um nicho específico que vai entender e ter ativo cultural suficiente para entender que eu também entendo sobre aquilo e tenho desejo sobre aquilo. Agora, se eu uso uma peça, um ugly sneaker da Balenciaga, que são aqueles tênis mais malucos, feios e tal, eu estou me comunicando com outro nicho, mas que também está dentro do universo de luxo, porque é uma peça que custa 30, 40 mil reais. Mas voltando para a lógica da experiência, para além do comprar, dá para imaginar que o comportamento do consumidor de luxo, e aí também, de novo, a gente vai ter uma influência grande nos posicionamentos artísticos, ele vai buscar, para além do objeto, para além do comprar e deter esse objeto, fazer parte de um ecossistema em que o mercado de luxo está inserido. E para isso a gente está falando da imersão mesmo do varejo, né? Da lógica de como as coisas se dispõem dentro das marcas e inclusive das lojas. Para isso a gente tem que entender a década de 70, de 60 a 70 e a instalação artística, que é um momento em que
Então, só fazendo uma ordem cronológica e seguindo esse fio, a gente fala de 1910 e isso vai sendo expandido, vai sendo cada vez mais bem aceito, e quando é bem aceito, vai sendo cada vez mais explorado. Então, os objetos que antes eles nasciam de uma forma mais sutil, né, como no expressionismo alemão, que os artistas traziam a cor, faziam um retrato vermelho, que era uma coisa nova para falar de amor, por exemplo, já era uma ruptura de pensamento. A gente vai indo mais à frente, tem o mictório, a gente vai evoluindo e vai tendo outros processos até chegar num caminho da instalação artística. E para isso a gente fala de três artistas importantes norte-americanos, como o Donald Judd, Dan Flavin e Robert Morris, que são artistas do minimalismo americano. Ambos tinham essa lógica de trabalhar a instalação como objetos mais minimalistas, mais simples, assim como a gente viu a Jill Sanders fazendo ali com suas peças de roupa, e que trouxessem um diálogo com o próprio ambiente, com a experiência de quem, do espectador. E é nesse momento que a gente vai entender essa lógica, para além de comprar um objeto e adquirir aquilo que eu tenho desejo e eu tenho vontade, aqui eu começo a fazer parte do meu próprio ativo cultural, do meu próprio capital cultural. Porque se até então eu tinha que entender e ter conhecimento suficiente para saber que uma peça é feita com material X e é por isso que tem uma história e tem uma manufatura ali mais artesanal e tudo mais, agora eu tenho a liberdade. Aí a gente está falando do campo artístico, mas a gente já vai ver os cases no mercado de luxo, agora eu tenho a liberdade e a oportunidade de participar desse próprio ativo cultural, ou seja, de fato fazer parte desse ambiente. E é isso que a arte chama de arte relacional. A gente vai cruzar dois conceitos, mas de arte relacional e de campo expandido. A arte relacional que nesse momento começa a ser entendida como a arte que só existe através da relação do espectador. Como, por exemplo, uma instalação de espelhos que só vai funcionar se o espectador estiver ali na frente para refletir a sua imagem, por exemplo. Mas ela pode ser relacional de iluminação, de cheiro, de ambiente, de estrutura, enfim, é a arte que vai fazer sentido, ou a instalação que vai fazer sentido quando tiver alguém para se relacionar com ela, alguém, ser humano, que estiver ali para observar e contemplar. E o campo expandido é um conceito da Rosalind Krauss, se eu não me engano também é de 1960, 70, que ela traz a lógica de que as obras, e aí ela está falando também da escultura na instalação, a obra tridimensional ela não encerra em si, ela vai começar a se encerrar com o ambiente, ela precisa interagir com o ambiente e com as pessoas. Esses dois conceitos, eles são muito utilizados na década de 60 para as instalações artísticas e vão ser claramente replicados nas lojas do mercado de luxo hoje, para que a gente consiga ter uma experiência estética experiência de fluxo estético, a gente já vai ver isso, que o cliente consegue ter uma relação e um senso de pertencimento àquele local. Então, essa lógica da instalação, da arte relacional e da obra tendo uma ligação com o próprio ambiente, ela vai dar nome a um movimento chamado fenomenologia, que é a experiência estética que não vai acontecer apenas por observar um objeto de longe, não apenas contemplar um objeto, mas caminhar ao redor dele, ser interferido por ele de alguma forma, fazer parte daquele momento. Então, quando a gente vê a obra do Dan Flavin aqui embaixo, a Grids, que é uma obra que ele faz gradezinhas, guiazinhos, né? Quadriculados de tubos fluorescentes que são industriais. Ele cria uma lógica no ambiente branco para que você interfira nessa iluminação. Assim como a gente vê Robert Morris, ali um pouco mais minimalista acima, mas que tem umas estruturas em que eu posso interagir, muitas delas eu posso tocar, e aí eu começo a fazer parte do meio e não só observá-lo. Então, o espaço vazio mais minimalista, ele deixa de ser ausência de obra e abre espaço para que seja a própria percepção do indivíduo. Não à toa a gente vê lá os cases da flagship da Calvin Klein de Nova York que tem espaços vazios total. Justamente porque a gente começa a entender que se a gente vai deslocar esse conceito de experiência do usuário, do consumidor de luxo, para dentro da loja, a gente vai entender que talvez então seja tão importante quanto ter o objeto consumir a experiência de ter esse objeto. Então, talvez seja tão legal quanto ter a bolsa, e eu estou dando vários exemplos de bolsa, mas só para facilitar a nossa lógica aqui,
Talvez seja tão importante, tão legal quanto ter a bolsa, ir à loja e ter a experiência de ter essa bolsa. Débora disse: esse trabalho Grids do Dan Flavin me lembrou bastante o trabalho do artista venezuelano Carlos Cruz Dias. Sim, exatamente, exatamente. Imagino que tem uma grande influência e muito belo no meu ponto de vista. Mas voltando para a experiência de fluxo estético do consumidor dentro da loja, a gente vai entender a importância disso quando a gente vê uma pesquisa da Science Direct, que é do grupo Elsevier, que a venda de loja física representa de 75 a 80% das vendas globais do mercado de luxo. Ou seja, talvez a experiência seja um ativo importantíssimo. A experiência, e aí, envelopada de tudo isso que eu já falei aqui, de pertencimento, de ativo cultural, de entender aquele universo, de entender a narrativa por trás e ver valor agregado no objeto para além do objeto. Isso talvez seja tão importante é, que a pesquisa consegue trazer números altíssimos, como 75, 80% das vendas físicas nessas lojas. Então, a gente vai entender, talvez, e aí tem uma lógica de pesquisa da experiência do consumidor, que comprova que o estímulo sensorial e os espaços físicos dessas lojas provocam reações emocionais de fluxo e compatibilidade, que é justamente a lógica do pertencimento. Eu entro nessa loja, eu pertenço a esse universo, a essa experiência, tem o conceito por trás ali da arte relacional, eu faço parte desse universo e eu preciso estar aqui para que isso aconteça. Obviamente que isso é inconsciente, mas isso está dentro da experiência de fluxo estético. Então, o espaço físico ele vai validar o valor do produto. A transação financeira ali ela é envelopada muito pela forma que a loja é disposta, como um ato de aquisição cultural. Estou comprando essa bolsa que mais parece uma escultura, eu estou num universo aqui que mais parece um museu, uma galeria, e eu faço parte desse universo como alguém que pertence a um nicho diferenciado e que se distingue dos demais. Fazendo um link ao início, a distinção, a crítica do julgamento do Pierre Bourdieu. Então, tem uma lógica da distinção pelo ativo cultural. E agora o consumidor, nesse momento, a partir das influências de 60, das instalações artísticas, começa a fazer parte desse universo. Ele é parte da própria obra. E aí a gente vai ver que então a marca começa a entender que ela precisa ter um produto que tem uma narrativa, tem um storytelling por trás. Ela tira todos os ornamentos excessivos que não fazem parte, não enriquecem a estrutura daquele objeto. O objeto, então, ele passa a ter uma história muito mais importante. E aí vocês podem estar lembrando de vários objetos, de vários storytellings de marcas e de produtos do mercado de luxo porque é um ativo tradicional, inclusive corriqueiro hoje. Nenhum objeto nasce, a não ser que ele tenha um motivo de existir, um propósito, uma narrativa por trás dele, do próprio objeto, né? Porque não existe valor que justifique, não existe material que justifique o custo de uma bolsa, por exemplo, e eu estou dando exemplo de bolsa mais uma vez, mas não existe um material que justifique uma bolsa da Birkin, mas existe uma história da manufatura e do legado e da tradição e dos cuidados artísticos que envelopam aquela experiência e é disposto num ambiente físico que gera uma experiência de fluxo estético e faz com que quem compra aquilo ali grite ao mundo e aos seus que faz parte daquele universo. E então a marca começa a entender tudo isso e entende que todos esses pontos separadamente, todos esses pilares separadamente, definem então o seu próprio manifesto, que é algo que a gente vai ver muito forte nos movimentos como o dadaísmo, como o surrealismo, enfim, a grande maioria dos movimentos modernistas tinham o seu manifesto como parte essencial da defesa daquilo que acreditava. E o manifesto era de fato um manifesto escrito, tá? Nós acreditamos nisso, nisso, nisso e naquilo. É claro que não preciso escrever, mas eu preciso entender o manifesto, e aí eu digo, a marca de luxo do mercado que atua no universo de luxo, ela precisa entender que o manifesto é o ativo que vai diferenciar o trabalho que elas fazem, o objeto em que elas dispõem, os produtos que elas têm, de um outro grupo, de um outro ativo. Assim como o Lucas trouxe o conceito de Balenciaga ser mais sobre crítica e tal. É justamente isso. O manifesto ele vai definir um posicionamento da marca, que vai estar relacionado ao campo social, político e identitário. E
E a marca começa a entender isso. Para isso, a gente vê lá os movimentos, dadaísmo, surrealismo, enfim, fazendo tudo isso, é uma grande influência direta. Não à toa, alguns estilistas, artistas, inclusive do campo da tecnologia, fazem associação com artistas diretamente, como a Schiaparelli fez o vestido, com o Salvador Dalí, o vestido, o telefone, as esculturas de lagosta, como o Andy Warhol fez com a Absolute Vodka em 1985. E aí inúmeras, tá? A gente vai ter várias, Salvador e Ferragamo, a gente vai ter várias outras influências diretas, né? Do Takashi Murakami, Yayoi Kusama, e uma galera muito grande. E sim, o texto de Rosalind Krauss sobre o campo expandido foi publicado em 1979. Maravilha, minha memória não falhou tanto assim agora dessa vez. Bom, então, quando a gente entende agora que a marca entende agora que o manifesto vai definir a sua identidade, vai gerar ativos importantes para que o seu cliente consiga usar desses objetos, desses produtos que eles consomem para definir o seu campo de identidade na sociedade, ela vai entender então que as suas peças, elas não são mais apenas uma peça, ela é um ativo de manifesto físico. Seja uma bolsa, seja uma roupa, seja um telefone, seja um celular, o que quer que seja. E aí a gente vai entender que, seguindo para a lógica atual, mais contemporânea, o consumidor de luxo ele não vai buscar qualidade técnica, até porque a gente pode estar falando de uma bolsa de sacola. Ele vai buscar se alinhar a uma visão de mundo, que é muito mais profunda. E não existe nada mais do que isso conectado aos conceitos do Champianos, aos conceitos modernistas de quebra de padrão, de trazer história por trás do objeto, para além do objeto. Porque se agora eu uso uma roupa apenas para comunicar que eu faço parte desse grupo seleto, eu uso a roupa apenas como secundária. O mais importante é a minha voz e a minha conexão com essa identidade. Então, o hábito, e aí voltando de novo para o conceito de hábitos do Pierre Bourdieu, ele vai se transformar num ato de filiação intelectual. São os padrões daquilo que eu consumo, aquilo que eu tenho interesse, as práticas que eu tenho cotidianas, o meu posicionamento de sociedade, minha identidade, aquilo que eu uso, aquilo que eu visto, vai gerando um hábito de consumo que faz com que o cliente escolha uma marca porque de fato partilha da sua sensibilidade estética, da sua visão política, artística, comportamental, social e por aí vai. Então, em suma, e aqui a gente vê uma peça mais recente, 2017, do Jeff Koons, um artista contemporâneo, junto com a Louis Vuitton. E tem inúmeros outros cases, isso é a coisa mais simples de achar. Em suma, a gente vai entender que o luxo, o mercado de luxo contemporâneo, ele vai transcender a matéria. E aí é uma lógica da desmaterialização lá de trás. Então, ele vai estar baseado na mistura do repertório de simbolismos que aquele objeto traz, que está ligada diretamente às vanguardas modernistas e aos conceitos de ready-made, aos conceitos de quebra de padrão dos outros movimentos artísticos. Então, o status, ele sai dessa opulência material, ele sai desses adornos maravilhosos, da técnica, do próprio material que se usava nos adornos, como ouro e por aí vai, para uma distinção intelectual e de leitura, de capital intelectual para ler o que está sendo dito, aquele pensamento crítico por trás desse objeto. Então, o consumidor de hoje ele busca na estética a validação da sua própria sofisticação. Então, reforçando o conceito maior, é quase como se eu me comunicasse através daquilo que eu uso, daquilo que eu consumo, daquilo que eu tenho como hábito, que eu estou num patamar A, B ou C de capital cultural e intelectual. Então, em um mercado em que a gente consegue entender as réplicas, né, as obras e os produtos que têm uma similaridade muito próxima, o repertório é o único ativo que vai diferenciar uma marca, um posicionamento, um objeto, uma peça, uma bolsa, um vestido, o que quer que seja. Porque é nesse ponto em que eu entendo que a arte e o ativo por trás da arte, e aí a gente está entendendo arte como o ato de manufaturar, inclusive, as bolsas e o posicionamento artístico, o ativo por trás ele é mais importante, essencial do que o próprio objeto. E aí a gente vai encerrar essa lógica, mas eu tenho mais algumas coisas a dizer. Ele vai encerrar essa lógica, eu vou encerrar essa lógica, na verdade, trazendo um resumo, que é um aforismo do próprio Pierre Bourdieu, que cita que a arte molda o gosto e o gosto molda o consumo.
Então, talvez essa aula toda poderia ter sido em cima dessa única frase. A arte ela vai definir o que a sociedade entende como belo, o que a sociedade entende como bonito, bom, e isso gera vontade e desejo, faz com que eu precise entender aquilo ali, adquira o capital cultural, intelectual para isso. Isso gera um hábito de consumo e aí eu consumo. E isso é uma roda. Então, é isso. A arte molda o gosto e o gosto molda o consumo, como a gente viu. Eu tenho duas dicas culturais, que estão relacionadas diretamente àquilo que a gente viu hoje. A primeira delas é um livro do John Dewey, Arte como Experiência, Art as Experience. É um livro que o John Dewey é um crítico de arte, um pensador, e ele faz uma revolução no pensamento da arte naquele momento, dizendo que a arte não está no objeto e está na experiência desse objeto. Ele entende que a arte real é a experiência de quem vê esse objeto, ou seja, no momento em que eu chego ali e vejo aquele objeto, essa sensação, esse momento é a própria arte. A gente, obviamente, pode levar e transpor para esse universo de luxo, entendendo que a experiência do fluxo estético, né, que é a experiência do consumidor de luxo dentro das lojas, que vão representar ali um número absurdo de vendas, ela está muito mais relacionada com a experiência dentro da loja, com a experiência estética de consumo dentro da loja, do que com a experiência da compra em si, do pagar, bater o cartão e levar a bolsa. Então, é um livro que traz uma ótica muito legal para entender que eu talvez que talvez o consumidor de luxo contemporâneo busque, obviamente, o pertencimento e a conexão de identidade, de posicionamento com aquilo que consome, mas que também talvez esteja buscando se relacionar com o ambiente, com o universo daquilo que consome. Então é um livro bem legal, obviamente ele vai trazer um ponto de vista muito mais voltado para o universo artístico, mas que é o que a gente fez aqui, dá para linkar uma coisa na outra facilmente. E outra dica cultural é do Arthur Danto. Arthur Danto é filósofo, também crítico de arte, e ele cunhou o conceito de o mundo da arte, entendendo o universo como um todo. Ele teoriza que a estética tradicional depois do ready-made ela morre e dá espaço à narrativa. Inclusive tem uma frase dele que é muito famosa, que é a narrativa precede a estética. Ou seja, um objeto, por mais lindo e maravilhoso que seja, se não tiver história, se não tiver propósito de existir, ele não serve de nada. É óbvio que é muito drástico, mas é legal entender que talvez um objeto sem o conceito, sem o manifesto, sem o posicionamento, sem identidade, talvez ele seja só o próprio objeto. Inclusive, ele traz esse exemplo da caixa brilho do Andy Warhol, aquela caixa de sabão, que era só uma caixa de sabão, mas envelopada, assim como a lata Campbell de sopa de tomate do Andy Warhol, era só uma lata Campbell de sopa de tomate. Mas envelopada de um conceito, de uma história, de uma narrativa, ela acaba se tornando um objeto sacramentado. E no ponto de vista do Arthur Danto, um objeto que não carrega em si uma narrativa e uma história não tem valor de existência. E, obviamente, de novo, a gente consegue fazer um link muito claro com o storytelling por trás de peças exclusivas do mercado de luxo, de peças limitadas, de peças como a gente vê. Acho que a gente passou muito rápido aqui, mas como a gente vê esse lançamento da collab do Piguet com a Swatch em Paris, que foi agora, em 2026, inclusive foi cancelada porque tinha 1 bilhão de pessoas lá para entrar, para conseguir ter acesso ao olhar estético, posicionamento do Piguet. Então, obviamente, talvez essas pessoas não tivessem tão eufóricas assim para saber a hora e comprar um relógio. Talvez elas tivessem eufóricas justamente para conseguir pertencer a um grupo e comunicar que elas têm esse ativo intelectual de fazer parte desse universo. Bom, em essência é isso. Espero que a gente tenha tido uma jornada muito legal. Essa live ela vai ficar gravada aqui no LinkedIn da ESPM. Vocês conseguem assistir depois. Ela continua aqui no perfil. A gente, obviamente, tem. Eu quis trazer um conceito relacionado ao universo da arte para conectar com o mercado de luxo, porque isso é muito do que a gente traz de conceito de repertório nos cursos de artes plásticas aqui da escola e nos cursos de moda aqui da escola, né? Dois universos que se conectam. Quando a gente fala dos caminhos ali de desconstrução do pensamento crítico, a gente está trazendo para o aluno dentro da sala
um aluno de artes plásticas, por exemplo, uma forma completamente nova e diferente de pensar o objeto artístico, de pensar a sua própria expressividade, a forma de se comunicar. Porque a gente tem uma ideia máxima e social de que o artista ele precisa saber fazer isso, saber fazer aquilo muito bem, desenhar, e isso não é para mim, mas isso não é verdade. A gente viu que o objeto artístico ele pode ser um veículo para levar suas ideias de mundo, a sua poética do mundo, a forma que você enxerga o mundo. Então, é isso que a gente valoriza muito dentro da sala no curso de artes plásticas, no curso de moda, falando de mercado de luxo, falando dos posicionamentos, o que faz com que os alunos saiam e tenham essa experiência muito rica de posicionamento e de identidade. Então, inclusive, faço convite para vocês de conhecerem nossos cursos. Eu estou falando aqui de dois cursos que são os cursos que eu coordeno, obviamente, e que estão ligados ao nosso universo aqui. O curso de artes plásticas ele aborda muito esses papos que a gente teve hoje, desde o do início. Obviamente tem a parte técnica, vocês vão aprender a fazer um milhão de coisas, pintar, desenhar, esculpir, e também fazer seus próprios ready-mades. Os alunos fazem, é um momento que eles adoram, inclusive, porque é muito criativo. Então, faço convite para que vocês entrem no site da SPM Pan-Americana, vejam nossos cursos de formação livre, os cursos de formação técnica, nós temos pós-graduação, temos cursos intensivos, enfim, diversas possibilidades no nosso portfólio de curso para que você se conecte com essa forma que a gente teve aqui hoje de entender o universo da arte, da cultura relacionado ao universo de posicionamento, de mercado, que é o que a gente está acostumado a fazer e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, é isso. Falei que a live está gravada, continua aqui no perfil. Acessem o site, vejam nossos cursos. Tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Tem alguma dúvida? Alguém no chat? Deixa eu ver aqui. Bom, um exemplo interessante. A Débora falou que um exemplo interessante é do consumo do pré-à-porter, da cama de garçom de 97. É isso aí. Mas não pelo conceito, pelo contexto. É exatamente isso. Exatamente, adorei a aula. Que bom, Marília, adorei que você estava aqui. Grato por compartilhar. Que bom, fiquei muito feliz. Que bom que vocês gostaram. É, é isso. Não deixem de ver nossos cursos, conhecer um pouco mais sobre a SPM Pan-Americana. Não sei se todo mundo já conhecia, mas a Pan-Americana vem para a SPM para trazer esse olhar também de repertório, de arte, de cultura, de design. Então tem muita coisa legal aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente se vê numa próxima. A gente vai ter uma sequência muito legal aí, tá? De Unlockeds que vão trazer um universo voltado mais para fotografia, mais para design, enfim, mais para moda, vai ser super legal. Não deixem de assistir e de se inscrever, vocês vão amar e vão ser com pessoas muito mais legais do que eu. É isso. A gente se vê em breve. Tchau.